Olá, bem-vindos ao Valor Humano, podcast que conecta histórias, conhecimento e inovação na área da saúde. E hoje o assunto é odontologia. A minha convidada é a cirurgiã dentista, a doutora Virgínia Boschiroli. Tudo bem, doutora? Oi, Soraya, tudo bem? Tudo jóia? Que bom. Doutora, eu acho importante a gente retomar alguns aspectos da nossa conversa, né, no episódio anterior. Especialmente sobre a importância do profissional, né, do dentista, olhar para o paciente como um todo e não apenas para os dentes, né? Com base nisso, esse olhar de fora para dentro tem transformado a forma de compreender e planejar os tratamentos odontológicos? Sim, com certeza. Quando você tem esse olhar, você observa alterações no corpo, no comportamento do seu paciente, né? Então, na postura, na forma de andar, na forma de parar, a altura dos ombros. Aquele paciente que chega com aspecto cansado, com olheiras, né? E tudo isso vai somar ao seu planejamento, porque tem características que estão relacionadas à má respiração, por exemplo, que é uma das funções da boca também, né, do sistema estomatognático, e aquelas alterações pertinentes aos dentes, mas não propriamente aos dentes, mas à relação entre as arcadas, diferenças de altura entre um lado da boca e de outro, né, o que é muito comum, aquele paciente que ele costuma mastigar só de um lado, né? E nós, às vezes, nos esquecemos que é preciso exercitar as duas articulações, né? Eu tenho essa tendência. Então, se a gente não presta atenção um pouquinho ali na alimentação, né? Então, você vai estimular, vai usar apenas um lado, vai ocorrer o desgaste mais exacerbado dos dentes de um lado. E tudo isso vai afetando a postura do corpo inteiro, na verdade, né? Que existe um equilíbrio e uma relação entre a gente chama da linha bipupilar, a linha, se a gente traçasse uma linha entre os olhos, né, entre as duas pupilas, entre os ombros, a linha do quadril, a planta dos pés. Então, o nosso corpo sempre tende a compensar, né? Às vezes a gente machucou um joelho, né? Até que você vai procurar ajuda, ir ao médico, né? Aí você começa a jogar o peso do corpo para o outro lado. Na boca é a mesma coisa. Então, qualquer alteração nos dentes ou desgaste mais de um lado do que do outro vai causar essa alteração que vai refletir na musculatura que faz o levantamento e o abaixamento da mandíbula. A musculatura da face, ela é totalmente conectada com todo o corpo, né? Porque também com a cabeça, com o pescoço, com a região lombar. Lombar, está tudo interligado. E esse livro que você trouxe tem a ver com o que você está falando aqui sobre a respiração também? Você pode mostrar para a gente o que é esse livro que você trouxe? Sim, esse é uma leitura que eu trouxe até para recomendar para quem está nos ouvindo, né, para colegas também. A nova ciência de uma arte perdida. Olha, dica da professora doutora Virgínia Boschiroli. Sim, então é dica recomendo para os alunos também. James Nestor. James ou James? Tem a variação James, da James também, né? James Nestor. E é interessante porque ele fala de uma forma geral sobre respiração e como a qualidade da respiração vai trazer benefícios para o nosso bem-estar geral, inclusive para postura, para cognição, né? E o dentista, ele precisa sair daquela formação que nós ainda temos bastante disso, né? De olhar para os dentes apenas e lembrar que a boca, não dando espaço adequado para a língua, vai fazer com que a gente necessite respirar com a boca aberta, não usando o nariz. E o nariz é o nosso órgão apropriado para receber o ar, filtrá-lo, aquecê-lo, para esse ar chegar com uma qualidade adequada para os pulmões, né? Então, a respiração, ela é fundamental que aconteça pelo nariz. E
E nós precisamos indagar o paciente disso, porque dificilmente o paciente, né, a gente chegava no dentista para falar de outras dores. Ah, doutor, sabe que eu tô com uma dor aqui no meu joelho, né? Sabe, doutor, que eu não tenho dormido bem. Então, dificilmente o leigo vai procurar o dentista para ter esse tipo de queixa. Então, é nosso papel, né, indagarmos o paciente, fazer uma boa anamnese, inclusive perguntando sobre dores musculares em várias, né, em todo o corpo, que queixa de dor ele traz e que pode estar relacionada com o equilíbrio da nossa oclusão, né, da mordida que a gente chama. Muito interessante isso. E anteriormente também você havia comentado sobre a importância de se olhar para a face, né, também, como um todo, você sempre com essa preocupação integral, né? Considerando os 3 terços faciais, né? Queria que você explicasse de uma forma simples, doutora, o que significa essa análise dos 3 terços faciais e por que ela é tão importante dentro da odontologia moderna? Na verdade, esse é um aspecto que nós não usávamos antes, né? A análise da face, sempre buscando primeiro que o paciente abrisse a boca para ver qual era a queixa dele, você tem algum dente que dói, etc. E se formos estudar e relembrar o desenvolvimento da face, né? Então, nós vamos ver que nós temos 3 terços, o terço superior, o terço médio, aqui que compreende basicamente o nariz, né? A região de sobrancelhas com base do nariz, depois base do nariz com o mento. Então, esses 3 terços, quando a nossa face está se desenvolvendo adequadamente, quando existe a respiração correta também, quando não existe problema de má formação óssea. Então, existe uma média entre esses comprimentos, né? Então, esse é um dado importantíssimo para a gente saber do desenvolvimento da face, se internamente estamos com os dentes bem posicionados, o eixo de cada dente, certo, né? Bem posicionado, o bom relacionamento entre as arcadas, o espaço para a língua. Então, esse é um dado que a gente já avalia, né? Então, rugas ou comissura labial mais profunda, mais apertada, a gente diz que aquele lábio evertido, um lábio que o vermelhão do lábio termina antes de acabar o lábio, antes da comissura, né? Então, é aquele lábio que não está bem posicionado, provavelmente porque as arcadas não estão bem posicionadas. Então, tudo isso vai influenciar no meu tratamento. Porque a partir do momento que daí eu vou avaliar internamente dentro da boca, eu posso correlacionar um mau posicionamento de dente ou um posicionamento que precisa ser corrigido para recuperarmos essa altura da boca. Porque vemos na clínica do dia a dia que quando, por exemplo, pacientes que têm dificuldade para dormir, né? Pacientes com queixa de ronco, e eles têm essa diminuição do terço inferior da face, à medida que a gente restabelece essa altura, o paciente tem melhoras significativas, se não até a remissão do ronco e uma qualidade de sono muito melhor. Isso faz toda a toda diferença. Nossa. Até porque nós vemos hoje tantas pessoas, né, adultos, jovens, precocemente precisando usar de aparelhos para respiração, o CPAP à noite, né? Exatamente. Que é algo que tudo que se puder postergar para o uso né, causa um certo desconforto. Tem pessoas que têm dificuldade de de pegar a forma de usar corretamente esse aparelho, né? Então, de ter o hábito de usar o CPAP. Então, por que não corrigir de uma forma até mais definitiva e, às vezes, com um tratamento bastante simplificado, pois né? né? E até isso tem que se pensar na hora de conversar com o dentista, né? Porque eu acho que não todo profissional deveria ter essa concepção de tratamento integral quando recebe o paciente, né, doutora? Como professora, como formadora também de profissionais da área da odontologia, você tem visto essa preocupação no seu meio? Eu acho que é um conhecimento que tem sido disseminado cada vez mais, né? Se você for olhar, acho que todas as áreas, né, da medicina têm se voltado
né, já se observou que não adianta sermos super especialistas em determinadas áreas e não vermos o paciente como um todo. A gente vê que na medicina também há essa preocupação, né? Uma medicina que olha o funcionamento do corpo como um todo, integrativa, né? Por exemplo, questões de hormonais na mulher, então é visto também a parte psicológica, alterações na alimentação. Então, hoje, quando você vai no médico, ele procura investigar todos esses porquês, né, que podem estar relacionados com alguma doença, né? Perfeito. Então, a gente tem tentado passar isso para o aluno, né, desde a formação acadêmica, visto que essa avaliação e essa correlação entre alterações que podem estar presentes com as funções de todo o sistema estomatognático, ela exige também uma certa experiência, né? O tratar bastante de pacientes para que a gente possa observar, até porque não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir detectar um desvio mandibular, né? Então, a gente observa isso quando o paciente faz um movimento de abertura e fechamento. Então, os desvios deveriam ser tratados antes do paciente ir para a ortodontia, né? Isso facilita o tratamento do ortodontista. O paciente já estaria com a mandíbula bem posicionada e com ausência de dor articular, dor nas ATMs, para depois sim corrigir a posição dos dentes, né? E trabalhar nesse sentido com a ortodontia. Então, precisa ter essa conversa aí, né? Do cirurgião dentista que observa essas alterações e aí planejar junto com o ortodontista que possa ver todos esses aspectos também. Se do contrário formos tratar apenas de estética, apenas alinhar dentes, aí a gente pode ter o dessabor de ver o paciente voltar alguns anos depois de uma reabilitação, né? Doutor, eu sinto dor, sinto que faz um clique quando eu abro e fecho a boca. Às vezes eu vejo que eu tenho zumbido no ouvido, ou a sensação de que eu falo e eu estou escutando a minha própria voz, parece que eu tive um paciente uma vez que me falou, parece que eu estou dentro de uma caixa. Eu escuto a minha voz como se eu estivesse dentro de uma caixa. Onde né? ressoa o som. Que coisa incrível. E visto a intimidade que tem, a proximidade da articulação temporomandibular com o conduto auditivo. Exatamente. Né? Isso que você fala agora faz muito sentido com um ponto que você já havia levantado também, que eu achei interessantíssimo, né? Quando você disse que os dentes devem ser os últimos elementos a serem analisados em uma reabilitação oral. E é exatamente isso que você acabou de falar, né? Porque isso representa uma quebra de paradigmas, né, doutora, na odontologia tradicional. E o que isso muda na prática, na clínica, né? Na prática clínica, quando o profissional adota essa visão? Eu acho que muda tudo, né? Muda completamente, porque eu vou me colocar agora na visão de um paciente, né? Normalmente, o que se vê comumente é o paciente procurar um profissional da odontologia quando tem um problema, está com uma dor, tem que fazer uma restauração, por uma preocupação estética ou por um modismo, enfim, vários elementos, aí, vários fatores influenciam. Sim. Mas não é isso que vocês estão disseminando, né? É exatamente, o profissional tem esse olhar da saúde como um todo, mas o paciente ele também tem que ter essa preocupação, né? Isso acaba acontecendo com todas essas mudanças que vocês estão fazendo no meio? Sim, a gente vê os pacientes, algo que, por exemplo, era muito difícil do paciente entender, hoje é um aspecto que é bastante abordado, por exemplo, não manter os dentes encostados, né? Então, esse é um fato, né, que as pessoas não sabiam, que quando nós não estamos falando, não estamos deglutindo, não estamos comendo, ou seja, na posição que a gente chama de repouso, né? Parei aqui de falar. Então, meu lábio está selado e minhas arcadas estão distantes, tem um espaço funcional aí
livre, né? E enquanto os dentes... você fala, eu vou fazendo aqui, ó. Isso. Já imaginando, né? Isso, como é que fica. e procure observar se quando você está trabalhando no computador, dirigindo, se você mantém esse espaço, né? Então, esse espaço é necessário para você estar com a musculatura dos dois lados em isotonicidade, em equilíbrio e em repouso. Ela não está trabalhando nesse momento. Se eu ficar com os dentes encostados, eu vou começar a desgastar esses dentes. Qual que é a diferença de altura nos dentes? E é um vai exercício refletir. que tem que ser feito, né, doutora? É um exercício. Uma prática mesmo. É um exercício. E como você falou, isso muda totalmente a nossa rotina, a nossa forma de trabalhar. Por exemplo, quando chamávamos o paciente para fazer venha fazer a sua consulta periódica, fazer uma limpeza, né? Quantas vezes hoje o meu paciente vem para a limpeza, só que eu olho primeiro como está a função bucal, como estão os contatos, principalmente nos movimentos mandibulares, que são para frente, a abertura, os movimentos laterais, né? Ah, doutora, mas eu não fico fazendo assim, mexendo, fazendo tanta mímica na minha boca. Na verdade, a gente faz esses movimentos durante a mastigação, durante a deglutição, né? Então, realmente, de fato, não observamos isso. Mas isso acontece durante o funcionamento. E qualquer ponto que estiver tocando, sendo solicitado durante esses movimentos, que não seja de forma equilibrada, vai trazer a curto, médio prazo algum sinal, algum sintoma de dor aí, né? Então, quando a gente chama o paciente para revisão, a primeira coisa eu vou olhar a função, né? Por vezes eu posso até olhar, nossa, seus dentes, na verdade, estão muito bem escovados. Talvez até você não precise de uma profilaxia, mas eu vejo que você não tem um correto deslize mandibular, vejo um desvio. E aí o paciente, como ele já, na entrada, ele já responde todo um questionário sobre bem-estar, né? Então, ali a gente pode até correlacionar uma dor que ele está relatando quase que diária, de cabeça, ou dor no ombro, que é muito comum, dor na coluna cervical. Então, tudo isso tem relação com o que a gente chama de plano oclusal, que é ali o momento onde se dá o encaixe dos dentes. Né? Então, esse encaixe aí tem relação direta com a C1 e a C2, as nossas primeiras duas vértebras, né? Cervicais. É um conceito que nós, enquanto pacientes, precisamos absorver, né? Sim. Muda um pouco esse paradigma todo. Então, a gente não pode mais pensar no cirurgião dentista e no dentista apenas para resolver um problema pontual. Nós precisamos entender isso também. Vocês estão fazendo a parte de vocês, né? Sim. Estão disseminando, estão conscientizando, mas nós precisamos entender isso também, né? Porque senão a gente vai ficar sofrendo uma vida inteira, né? E até chegar num profissional que tenha esse conhecimento, que tenha essa cultura dentro do seu consultório, da sua clínica, né? Eu acho que não é todo mundo que vai ter o privilégio, a sorte de encontrar um profissional com essa preocupação integrativa, né, doutora Virgínia? Sim. E a gente tem que ficar atento, porque às vezes você fez uma restauração, ela ficou muito alta, ou fez uma reabilitação, né, que algum setor ainda precisa de ajuste. Realmente, de fato, eu observei que alguns dias depois eu comecei a ter uma dor na lombar que eu não tinha antes, né, ou uma dor no pescoço, uma dor nas têmporas. Então, tudo isso pode estar relacionado, sim, com certeza, com a nossa boca, né? Nós temos mais acesso à informação, né? Então, as pessoas estão cada vez mais esclarecidas. E a gente pensa que o interessante também é a gente não, às vezes, exagerar nos tratamentos, né? Que até já conversamos aqui sobre isso em outras oportunidades. Então, às vezes, a busca excessiva, né, só por lentes de contato, tratamentos estéticos, sem esse cuidado com a função, pode trazer um prejuízo logo ali na frente que não vai ser interessante, né, para a saúde como um todo. Tem que avaliar então, isso eu acho também. que isso a gente tem que pensar também, né?
Certo. A doutora Virgínia, falando um pouquinho agora sobre a questão no tratamento, sobre o material, né, utilizado. Esse paciente, quando ele precisa de uma prótese ou reabilitação, é comum ele se preocupar com apenas se o material vai ser resina, porcelana ou cerâmica, para a gente entender quais são os fatores que realmente devem ser considerados na escolha desse material. E o paciente, ele deve conversar com o dentista nesse momento? Ele deve participar da decisão da escolha do material também? Como que é? Eu penso que eu me colocando, né, no lugar do paciente, um dos aspectos mais importantes hoje é o paciente saber se aquele material que vai ser usado vai implicar em desgaste dos dentes, né? Porque nós temos que pensar que, se Deus quiser, vamos viver ainda muitos anos, né? A longevidade tem se apresentado aí no mundo inteiro, em todos os países. Temos mais pessoas idosas para tratar. E quando você começa a acompanhar a clientela com mais idade, você vê, poxa, quão diferente é a qualidade de vida do paciente que conseguiu manter os seus dentes, né? Temos a vantagem de hoje termos os implantes dentários, que foi uma revolução, é uma revolução ainda, eu acho, na odontologia, porque é fantástico o paciente que perdeu dentes voltar a ter dentes, né, até unitários. Então, isso é fantástico. Mas nada se compara ao dente natural, do ponto de vista de manutenção, do ponto de vista de você não precisar, de repente, numa idade avançada, ter que se submeter a uma cirurgia, refazer tratamentos, recolocar implantes, né? Então, eu acho que esse é um dado importantíssimo, saber o que vai precisar ser desgastado dos dentes e se isso é pertinente para aquele paciente, se isso é interessante para ele. Porque pela internet o paciente sempre chega informado. Você trabalha com o quê? É com cerâmica? É com porcelana? Que na verdade são sinônimos, né? Ou é com a resina? Então isso o paciente já sabe, né? A resina desgasta mais, né? Dá mais manutenção. A cerâmica, né? E hoje nós temos ambos os materiais são de excelente qualidade, desde que a gente trabalhe com materiais bons, que às vezes falhas ou fraturas podem estar relacionados à má qualidade do material, né? Falhas intrínsecas no material que levam a trincas e falhas. Mas o acesso a materiais hoje é cada vez mais fácil, né? Nós temos materiais de outros países que é fácil de se adquirir. Então, a qualidade não é mais um problema. A questão é você saber trabalhar com esses materiais nas espessuras corretas, tendo espaço durante esses movimentos mandibulares que a gente comentou. Então, tem que ter espaço. Eu não posso fazer um dente maior ou um dente onde eu tive que colocar uma espessura muito fina do material e eu deixei um toque forte naquela região, vai vir a fadigar e fraturar. Então, é mais importante ainda eu saber como preparar aquele dente e saber se existe espaço adequado para aquele material do que propriamente a escolha do material. Certo, essa é a diferença. Você estava falando aí sobre a questão dessa inovação que foi o implante dentário, né? O implante, ele tem um tempo de vida útil, doutora? Olha, o implante, na verdade, o que podem acontecer são doenças periodontais, né? Que lá no início achava-se que o implante iria se comportar de forma totalmente diferente de um dente natural, né? Eu tenho um implante, então eu não vou ter vamos dizer assim, uma doença de gengiva ou de osso em volta do implante. E não, hoje nós vemos que as periimplantites acontecem, ou seja, inflamações, perda óssea em volta do implante pode acontecer também. Então, não é uma solução definitiva. Outro fato interessante que a gente precisa acompanhar, quando temos uma boca que tem alguns dentes que são implantes, outros dentes que são naturais, o desgaste de ambos será diferente. E aí, às vezes, o paciente, né, faz o tratamento, demora para voltar ao dentista. Quando ele volta, tem
dentes que têm implantes com uma altura X e os que são dentes naturais mais desgastados. Então, existe uma diferença de altura. Aí começa a impactar alimento entre o implante e o dente natural. Então, tudo precisa de uma manutenção, de um acompanhamento. Porque vai continuar acontecendo o desgaste natural dos dentes e não acontece da mesma forma com o implante. A higiene tem que ser muito bem feita também no implante, não é porque ele não é no implante não vai dar cárie, né? Não vai dar cárie, mas ele pode trazer outros prejuízos. O cuidado é o mesmo, se não maior, né? Isso. Doutora, você atende adultos também, né? Mas continua acompanhando o crescimento de crianças. Qual é o objetivo de manter esse olhar também para as fases do crescimento infantil? Tem alguma relação entre esse acompanhamento e o protocolo que você aplica nas reabilitações orais de adultos? Se nós formos analisar, como eu falei inicialmente, sobre a formação da face, né? E aí nós vemos os pacientes que nos chegam adultos com problemas de mordida, pacientes que passaram a vida inteira respirando pela boca, né? Não foi vista essa alteração no quesito respiração. E são pacientes, então, que se desenvolveram dessa forma. A ideia é que a gente trate isso precocemente, né? Então, olhar na criança, realmente a minha clientela é adulta, mas desde que começamos a ter esse olhar mais cuidadoso e se pararmos para pensar, poxa, quão diferente seria a formação da face desse paciente se ele tivesse tido esse olhar, né? Quantas vezes eu, quando não tinha esse conhecimento lá no início da profissão, eu também olhava só dentes e não olhava aquele meu paciente que estava ali sentado com olheira, né? A mãe até comentava, ele está sempre, doutora, gripado, está sempre gripado, sempre com renite. E não tínhamos esse cuidado de nos aprofundarmos, né? Que é o paciente que não respira pelo nariz, então ele tem sempre afecções respiratórias, esse é um dado importantíssimo. E quando vemos também hoje, né, tantas crianças com distúrbio de aprendizado, às vezes até pode acontecer aí um erro de diagnóstico, é importante as crianças que são mais agitadas, mais hiperativas ou que têm dificuldade de atenção, vamos ver também a respiração dessas crianças, porque a criança que não dorme bem, respira pela boca, é aquela criança que não tem um sono reparador, ela se agita muito, ela gira na cama, ela acorda, né, um pouco irritada, é aquela criança difícil de se concentrar na escola. Então, isso tem relação direta com a cognição, isso, com o vai ser um efeito dominó, vai afetar outras áreas também, né? Sim. Então, é interessante que a gente veja isso, não é da minha alçada tratar todas as alterações de crescimento ósseo, ou não faço essa parte de ortodontia, mas a partir do momento que eu detecto diferença no crescimento da face, nos 3/3, essa análise que a gente faz, comportamento da criança, tudo isso a gente pode sentar, conversar com o ortodontista e tentar resolver isso para que aconteça da forma mais natural, mais livre o crescimento facial. Porque quando não respiramos pelo nariz, todo o desenvolvimento ósseo será afetado. Olha só, bom, a odontologia evolui muito rápido a respeito das outras ciências, né? Tanto na tecnologia quanto na forma de enxergar o paciente. Uma prova disso é o que a gente está conversando agora. Sim. Quais avanços você considera mais significativos hoje e de que forma eles têm transformado a prática clínica? Bom, se a gente avaliar essa questão do tratamento dos terços faciais, só para você ter uma ideia, sempre se teve muito cuidado, talvez pela falta de informação, né? O dentista sempre foi muito cuidadoso, talvez até deixando de tratar essa altura do terço inferior da face, com o receio de
causar alterações que pudessem até ser prejudiciais à ATM. E, de fato, podem ser, se não forem feitas, se essas alterações não forem feitas da forma correta. Mas o que nós fazíamos? Então, não avaliando, por exemplo, essa altura do terço inferior, não tratávamos, né? Ou então havia um receio de tratar. E agora o que nós vemos? Com os materiais adesivos, tanto as resinas quanto as cerâmicas, vamos dizer assim, a cola, né, que a gente usa para aderir essas restaurações aos dentes, todos os materiais têm uma melhor qualidade. Então, a partir do momento que começamos a fazer tratamentos aditivos, que não precisamos mais desgastar os dentes, então foi possível o quê? Aumentar o tamanho desses dentes que até então víamos curtos, tínhamos receio de tratar, ou como iríamos tratar se as nossas restaurações não eram bem aderidas por longo tempo, certo. Então isso não era possível. Hoje podemos sim colar materiais na estrutura dental com um excelente prognóstico e com isso deixando de desgastar dentes. Porque quando o paciente vinha há 30 anos atrás, com os dentes desgastados, né, curtos, então a gente olhava, nossa, o teu dente está tão curto que para poder tratá-lo, vamos ter que fazer um tratamento de canal, colocar um pino, para daí fazer uma coroa que abrace todo o dente para que essa restauração dure, né? Então nós precisávamos ter uma retenção, uma forma de reter aquela restauração. E olha só que antagônico, desgastando o próprio dente para daí abraçá-lo com um material, já que não tínhamos materiais que colassem tão bem a estrutura dental. Hoje, com a técnica adesiva, nós podemos fazer isso. Podemos fazer, inclusive, às vezes é um tratamento muito oneroso para o paciente, podemos fazer num primeiro momento o tratamento com a própria resina, que resiste muito bem, né? Em casos de pequena, vamos dizer assim, média complexidade, pode ficar como tratamento definitivo. Um tratamento que abrange uma maior quantidade de dentes ou uma maior altura de dentes, podemos fazer com resina, ou o paciente vai fazer, vamos dizer, a validação dessa nova altura da boca, ele vai fazer o test drive por um tempo e depois, gradativamente, ele pode fazer a transição para peças de cerâmica, que é um material de fato mais resistente na boca, né? Seria superior, então. Então, isso eu acho que foi um grande avanço. Nós não precisamos desgastar dentes para poder abraçá-lo e restaurá-lo de forma integral. Nós podemos adicionar materiais no dente. E a odontologia adesiva, ela para mim, é uma das revoluções da odontologia, né? Fora as técnicas que vão se aprimorando, né? Até você tinha perguntado alguma coisa sobre o evento, né, que a gente participou. Então, você participou do meeting de reabilitação oral, foi em Brotas, né? Isso. Recentemente, né, doutora? Sim. Foi promovido pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, você sempre participando. E o tema foi reabilitação oral em movimento, do passado ao futuro. Olha que interessante, a gente está falando sobre isso, né? Queria que você falasse um pouquinho desse evento, reuniu grandes nomes da odontologia nacional e teve também participação internacional, né, de forma inédita. E que você aproveitasse aí sob a tua ótica de profissional, de professora, muito contextualizada na área educacional e de formação, falasse aí de que forma essas tendências que você viu e participou vão transformar a forma como cuidamos, não só do sorriso, mas da saúde, né? Da gente aí, da parte oral, nos próximos anos. Queria que você fizesse aí a sua análise com relação à participação nesse meeting. Sim, o assunto que temos estudado bastante, foi bastante comentado, né? São a queixa crescente dos pacientes, o grande número de pacientes que procuram os consultórios com os dentes desgastados, tanto pelo apertamento, pelo bruxismo, quanto por hábitos alimentares, né? Ou seja, desgaste químico e desgaste abrasivo e de atrição dos dentes, né? E então, essa parte adesiva, como a gente falou, que hoje
é uma forma de tratamento cada vez mais democrática, né? Pode ser com resina só, não precisa ser necessariamente com material mais caro. Então, o que a gente tem visto? A técnica de confecção desses tratamentos, que sempre foi bastante demorada, é um tratamento que pode levar algum tempo até você restabelecer um novo padrão de mordida, de oclusão para o paciente. Então, o que a gente vê é que a tecnologia vem vindo a ajudar, né? Por exemplo, hoje é possível fazer um escaneamento dos dentes, da boca, para se planejar um tratamento ortodôntico, um tratamento com restaurações, seja resina, seja cerâmica. Então, a tecnologia ela está aí cada vez mais forte para fazer esses tratamentos de forma mais rápida, com menos tempo de cadeira, né? Então, é a possibilidade de você escanear, não precisar mais moldar o paciente com aquelas moldeiras, aqueles materiais que para alguns pacientes traz um certo desconforto. E aí você jogar isso para um software que tem um banco ali de dados, né, baseado em um arquivo de dados baseado em dentes naturais. Ali você vai escolher conforme a forma do rosto do paciente, escolher a forma do dente, o tamanho, o comprimento, ou seja, fazer o que a gente diz um planejamento virtual. Então, tudo isso está cada vez mais acessível e tende a diminuir o tempo dos tratamentos. Então, você faz o planejamento de forma virtual e você pode até, dependendo da demanda da sua clínica, você pode até ter o próprio equipamento, que até então existia um equipamento que era mais, ele esculpia ou a cerâmica ou a resina, equipamentos mais caros, né? E que necessitavam sempre de um acabamento de protético, de um acabamento refinado, que o dentista daí, se ele comprasse aquele equipamento, ele tinha que atender o paciente e daí ter mais uma hora de trabalho para fazer a restauração, ou seja, aumentando a jornada do clínico. E hoje o que a gente vê chegando no mercado são as impressoras, né? Isso. Então, são as impressoras, a gente chama dos tratamentos chairside, né? Com as impressoras ali ao lado. Então, você faz o escaneamento, joga para o computador, faz esse planejamento e aí você pode imprimir, questão de 1 hora, 2 horas, você tem as peças impressas com resinas que hoje, na verdade, não existe um acompanhamento a longo prazo, de 8, 10 anos de tratamento, mas com um acompanhamento até de 5 anos, como diz a literatura, né, são resinas que se comportam como a resina direta que o dentista usa, com aquela luzinha azul, né? Certo. Então, a tendência é ficar mais fácil de a gente fazer esses tratamentos reabilitadores. E com a concorrência, né, novas marcas chegando, então mais acessível aos dentistas também. Que é a tendência essa também, é uma né? tendência que não tem volta. Não tem volta, né? veio para ficar. A gente né? sempre costuma, eu particularmente, costumo analisar bem, observar antes de adquirir, mas a gente vê que esse é um caminho realmente sem volta, né? Perfeito. Olha, como eu falei, né, na área da odontologia a gente tem histórias também, inovação, conhecimento para compartilhar aí, não só com profissionais da área, porque a doutora Virgínia, além de tudo, também é professora, né? Então, tem aí uma escola já de odontologia, né, com pessoas que seguem o trabalho dela, mas também na parte clínica. Se você gostou desse conteúdo, quiser mais informações, você pode acessar o Instagram da doutora Virgínia Boschiroli, que é o @VBEstúdiovip. E o telefone para contato é o 45 991 36 16 72. Então, você pode entrar em contato, ter mais informações aí a respeito de tudo que nós conversamos aqui, doutora. Como sempre, uma aula, né? Não é um podcast, é uma aula acadêmica aqui sobre odontologia, sobre essa visão fantástica que vocês têm trazido para a gente, nós leigos, pacientes, e que queremos compartilhar um pouco desse conhecimento, porque é de suma importância que a sociedade também entenda o que está acontecendo por trás, né? Às vezes a gente vai lá no dentista, como eu falei antes, pontualmente, mas tem toda uma gama de conhecimento aí, de saúde integrativa, que a gente pode usufruir também. Então, Sim. por que não nos apossarmos desse conhecimento, né?
tudo que visa saúde, qualidade de vida, longevidade, a gente chegar bem naquela idade, na melhor idade. Tenho uma amiga geriatra que não gosta desse termo, melhor idade. Eu falei, gente, a gente tem que falar e acreditar que é a melhor idade, porque é o que nos resta, né, doutora? Sim. E chegar bem também na parte oral, né, na parte dos dentes. Tendo autonomia, Obrigada, né? Tendo qualidade de vida. Exatamente. Obrigada aí por compartilhar conosco, obrigada por sua presença. Obrigada, Soraya, é sempre um prazer. Me coloco aqui à disposição, né? Você já citou ali o nosso Instagram, o telefone, para colegas, os alunos que queiram conversar mais sobre o assunto, tirar dúvidas, os pacientes, né? Então, é importante a gente ter passar essa informação de que ir ao dentista pode ser muito mais ainda significativo para a sua saúde, de uma forma geral, do que apenas olhar os dentes, né? Então, aproveite o seu momento no dentista e fale também de outras dores que você pode ter e que sabemos que estão relacionadas com o sistema bucal, né? Que chamamos o sistema estomatognático, dores musculares. Se você tem dificuldade para dormir, não consegue dormir com a boca fechada, usando apenas o nariz. Lógico, nós vamos precisar da ajuda do otorrino, da avaliação do médico da área, mas o seu dentista precisa saber disso. E vamos ser mais comedidos, talvez, nos tratamentos estéticos, né? Vamos sempre pensar em preservar os nossos dentes e pensar que temos aí muito tempo para viver e temos que viver com autonomia, com saúde. É muito mais fácil cuidar dos seus próprios dentes do que ter, quem sabe, algumas próteses que poderiam ser evitadas, né? Muito bem, olha aí. Com autoridade, doutora Virgínia Bosquiroli, obrigada mais uma vez. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito simples. Para você ter acesso ao podcast Valor Humano e a muitos outros vídeos sobre saúde, medicina, qualidade de vida e bem-estar, deve se inscrever na TV Medicina Saúde. Esse é o nosso YouTube, esse é o nosso canal, TV Medicina Saúde, e lá você vai ter acesso a muitas informações como essas. A gente se vê, até mais.